Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja com todos. Alegria, podemos retornar. De manhã tivemos uma ceia com muito boa participação, muito alegre, muito gostosa, e tenho certeza que será da mesma forma nessa noite. Deus abençoe a todos. Vamos ler Atos capítulo 3. Na verdade, na hora de digitar, eu marquei de 1 a 9, mas é de 1 a 19. Então, se chegar no 9, Davi já falou que ele conseguiu. Davi tem o dom de trazer a palavra, trazer à existência as coisas que não existem, é o Davi. Então, ele já colocou o texto completo. Então, vamos ler 3, de 1 a 19, de Atos dos Apóstolos. Pastor Mário falou sobre Paulo na semana passada, como o Jander já mencionou. Eu me inspirei, já falei sobre Paulo de manhã, e vou continuar em Atos agora. Uma coisa foi puxando a outra e a gente tem muito que aprender. Então vamos lá, Atos 3, de 1 a 19. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, ou vossos líderes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos falar nessa noite sobre a felicidade bate a sua porta. Nós não gostamos, hipótese nenhuma, de sermos confrontados, muito menos quando isso é feito publicamente. Mas às vezes a nossa cegueira é tanta
que nós não conseguimos ver o que fazemos ou o que fizemos de uma forma isenta. Via de regra, nós somos benevolentes conosco mesmos. Nós somos os nossos próprios advogados de defesa. E alguém de fora vê melhor. E não raras as vezes nos salvam de erros maiores com essas advertências, com essas observações de quem está vendo de fora. Isso aconteceu muito no começo da minha carreira, da minha vida profissional, não é? Eu me formei, fui trabalhar naquilo que eu me formei, e de longe sempre alguém experiente via como eu trabalhava, como eu estava fazendo, o que eu fazia de errado, e me corrigia. Depois que ele mostrava o erro para mim, eu via que parecia tão óbvio, eu não sabia como eu não tinha percebido aquilo antes. É claro que a gente fica satisfeito quando alguém nos ajuda a corrigir os erros, aponta as nossas falhas, assim, em particular, não é? Bem discretamente, para não salientar, não expor a nossa incompetência publicamente. Uma coisa, uma verdade que tem que ficar muito clara no nosso coração: Deus assumiu voluntariamente, Ele não tinha nenhuma necessidade, Ele não tinha nenhuma obrigação, Ele assumiu voluntariamente a missão de nos tornar pessoas melhores, criaturas melhores. Então Ele não vive lá no céu se deliciando com o fato de que pessoas que, por sua própria conta, se afastaram dele, viraram as costas para ele, blasfemaram contra ele e agora vivem no pecado. Ele não vive ali se deliciando com a certeza de que um dia todos estarão queimando no inferno. Não. Por iniciativa dele, ele quer nos tornar melhores. E a prova disso é que ele enviou o seu único filho para nos tirar da rota do inferno. Ele mandou o Espírito Santo para nos guiar à verdade, para que a gente possa entender tudo isso. E Ele deixou a sua santa palavra para ser a nossa referência, nosso manual de fé e de prática. E Ele vai além. Ele coloca pessoas usadas por Ele, pelo Espírito Santo, para nos mostrar o caminho. Só que muitas vezes não tem um jeito fácil de fazer isso, não tem um jeito discreto de tomarmos consciência da nossa necessidade de mudança, de onde estamos falhando e em que precisamos mudar. Muitas vezes isso tem que ser feito de uma forma que nos constrange, mas tudo isso é por causa do amor de Deus, da missão que Ele colocou para Ele mesmo de nos tornar pessoas melhores. Esse episódio que nós lemos é um daqueles episódios que mostram a que ponto Deus intervém nas nossas vidas para resgatar a nossa alma e a nossa integridade, para que a gente volte a ser pessoas que tenham a imagem de Deus formada em nós. E esse texto é interessante, que nesse aspecto de o quanto Deus nos ama e o quanto Ele intervém na nossa vida, muitas vezes de forma que nós não concordamos, o quanto Ele nos ama, e esse texto nos mostra um pouco mais sobre a pessoa de Deus. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, que já salta aos nossos olhos, é que Ele cria condições para buscar as piores pessoas. Do versículo 1 até o versículo 10, tem o episódio da cura daquele homem com defeito físico. Então Deus é especialista em criar condições para mostrar o nosso erro e qual a saída para que a gente possa reparar a nossa vida espiritual. Às vezes ele aproveita uma situação, mas na maioria dos casos Ele cria uma situação só para nos buscar, só para nos atingir, só para provocar em nós a necessidade, o desejo de mudança. Ele cria os cenários. Foi o que aconteceu nesse episódio. Versículo 1 diz que Pedro e João estavam subindo para a oração das 3 da tarde. Normal, não é? No mesmo momento,
estavam trazendo uma pessoa coxa que não andava para colocá-lo à porta, chamada Porta Formosa, uma das portas do templo, para ele ficar pedindo esmola na hora da oração, que tinha mais movimento. Então tudo aconteceu simultaneamente. Versículo 3 diz que naquele dia estava andando ali Pedro e João, e ele resolveu pedir esmola justamente para Pedro e João. E Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. E o coxo ficou esperando algum tipo de ajuda, alguma esmola. Eles não tinham dinheiro, né? Eles diziam: nós não temos prata nem ouro. O que nós temos é Cristo, o poder de Cristo habitando em nós. É o ressuscitado Nazareno que tem poder sobre as nossas vidas. Então, eles declararam, e aquele homem, então, voltou a andar, tomou o homem pela mão, o homem ficou bom, logo saltou, o texto diz que ele saltou e entrou no templo, andando e glorificando a Deus. Nós já vimos aqui algumas semanas atrás que o milagre acontece para que Deus seja glorificado. E aqui é evidência disso, o texto é claro. Assim que ele foi curado, ele entrou andando, ele ficava deitado numa cama, andando e glorificando a Deus. Versículos 9 e 10 que nós lemos, o povo fica assombrado, porque sabiam que aquele homem tinha aquela deformidade de nascença, e que todos os dias ele estava ali pedindo esmola. O homem, depois de curado, grudou ali em Pedro e João, e onde eles iam, o homem ia atrás, né? Atrás deles. Aí o povo viu aquilo, foi todo mundo atrás de Pedro e João, e o coxo curado ali com eles. E eles pararam no alpendre ali de Salomão. Quando Pedro viu esse rebuliço, todo mundo agitado, andando atrás dele, a multidão, acho que até esqueceram a oração das 3 da tarde. Quando viram aquilo, Pedro aproveitou aquela ocasião e exaltou a Cristo. Vocês estão olhando para nós por quê? Nós não temos nenhum mérito nesse milagre. Mas quem criou essas coincidências? Foi Deus. E Deus fez com que Pedro e João estivesse ali, aquele paralítico, e precisasse de cura, e eles curassem, o povo ficasse todo em polvorosa, e eles puderam testemunhar sobre Jesus. Quem fez tudo isso? Deus. E Deus tem criado eventos para invadir a nossa rotina de pecado e nos dar oportunidade de conhecer a verdade sobre nós e sobre Ele, sobre Deus. Se você puxar pela memória, nos lugares que você esteve, nesse ano que passou, as palavras que você ouviu aqui ou em outro lugar, se você começar a somar as coincidências, você vai ver que Deus estava e está querendo mudar a sua vida. Por isso que essas coisas têm acontecido, aparentes coincidências. É Deus criando oportunidade para resgatar a nossa integridade espiritual. Então aquilo não aconteceu por acaso. Estava Pedro e João indo por lá, o paralítico, a cura, o povo, a turba toda agitada. Deus criou tudo isso para que Pedro pudesse dar uma mensagem para aquelas pessoas. Então, nós conhecemos um pouco mais de Deus. A segunda característica que o texto diz é que Deus confronta o nosso pecado, ou o pecado dos piores. Veja, Ele cria evento para buscar os piores. E Ele confronta o pecado dos piores de uma maneira inexcusável, indefensável. Versículo 13 até o versículo 16. Pedro não poderia perder aquela oportunidade de confrontar o povo pelo que eles estavam cometendo, acabaram de cometer. E eles achavam que estava agradando a Deus. A gente diz que Deus levantou a bola, né? Então, Deus criou toda aquela situação, o povo ficou olhando, aí Pedro já falou: vocês estão olhando por quê? Quem fez isso foi Jesus, e eu vou falar o que vocês fizeram com Jesus. E Pedro começa então a falar.
Vocês entregaram Jesus, o Filho de Deus, nas mãos de Pilatos. Quando vocês tiveram chance de livrar Jesus da condenação, vocês preferiram livrar um malfeitor, um bandido. Vocês tentaram matar o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, aqui diz o versículo 15. E no versículo 16 ele diz: foi a fé no nome de Jesus que fez com que esse homem estivesse curado. Foi duro, foi constrangedor apontar diretamente o erro daquelas pessoas, o que eles fizeram com Jesus, como eles ofenderam a Deus, como eles quiseram destruir o príncipe da vida, o autor da vida, e Pedro foi acusando os pecados. Mas não tinha outro jeito de perceberem o que eles tinham feito, se não fosse desse jeito. Deus criando aquela oportunidade com o paralítico, criando aquele turbilhão, e Pedro então podendo testemunhar. Não tinha como fazer de outra forma. Então Deus criou aquela coincidência de horário, aquela necessidade, aquele milagre que terminou com essa poderosa palavra de confronto. Não poderia ser no particular, nesse caso. Seria bom se pudesse ser, mas nesse caso, para essas pessoas, precisou ser publicamente. Pense o seguinte: vamos supor que você fosse exortar uma pessoa ingrata. Deus fala: aquela pessoa é ingrata, ele está perdendo bênçãos na vida, está vivendo de forma acabrunhada, porque ele não tem gratidão no coração. Aí você vai lá e diz: olha, a tua falta de gratidão é que tem trazido infelicidade para você. Você acha que a pessoa vai te agradecer por causa disso, se ele é ingrato? Ele vai ficar bravo. Vai dizer o seguinte: você acha que eu sou ingrato? Sim, então, agora eu perguntei, aquela hora não. Por que você veio falar que eu sou ingrato? Eu não quero saber. Não é? Imagina você, alguém fala, vai lá e Deus fala: olha, confronte aquela pessoa muito agressiva. Você fala com ela, ela já agride. Vai lá e fala que ela é agressiva. O que você acha que vai acontecer? Já leva o pepino para pôr no olho, para tirar o roxo, não é? Então, tem hora que não adianta você fazer isso particularmente. Você vai aconselhar uma pessoa que tem dificuldade de ouvir conselhos, não vai servir para nada. Pois é, o amor de Deus é tanto para conosco, que quando ele sabe que não vai funcionar o trabalho discreto, pessoal, individual, disfarçado, o trabalho de resgatar a vida de alguém, que quando não tem jeito, então tem que ser publicamente. Pedro foi duro, Pedro foi incisivo, Pedro foi impessoal, saiu atirando para todo lado, mas foi abrangente, estava exatamente cobrindo todos os pecados daquelas pessoas. Deus não fez isso para ridicularizar aqueles homens, não. Ele podia deixar eles ir para o inferno. Deus fez aquilo por amor. E se alguma vez acontecer, ou aconteceu, de você ter sido exposto no seu pecado, e que você não tem outra saída senão aceitar ou confessar, ou pelo menos refletir acerca disso, é o amor de Deus querendo te colocar nos trilhos de novo. Não é vontade de te expor publicamente. Mas o que a gente conhece mais de Deus nesse texto, um pouco mais, está nos versículos 19 do versículo 17 até o versículo 19, até o fim. Deus oferece oportunidade aos piores. Ele cria evento para buscar os piores. Ele confronta os piores de forma indefensável, mas ele oferece oportunidade aos piores. Deus sabia que eles tinham feito aquilo por ignorância, né? E Pedro fala: eu sei que vocês fizeram por ignorância, inclusive os seus líderes. Vocês mataram Jesus achando que estava fazendo alguma coisa boa. Então, não é fácil, eu mencionei de manhã, inclusive, não é fácil para um judeu que foi instruído desde a sua infância que só existe um Deus, e aparece alguém dizendo que também é Deus. Pensa como judeu.
Não era fácil, só um trabalho mesmo do Espírito Santo no coração para poder uma pessoa deixar de ser judeu e se tornar um cristão. A mente deles não concebia um libertador que entre em Jerusalém num domingo, que nós chamamos de domingo de Ramos, não é? Debaixo de toda a esperança, o povo gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e coloca os ramos no chão, tira suas capas, coloca no chão, para Jesus passar por cima com o seu jumentinho. Eles pensam: agora ele vai lá e acaba com os romanos, o nosso libertador chegou. Jesus volta, não acontece nada, e na quinta-feira é preso, e fica ali aparentemente indefeso diante dos opressores dos judeus. Obviamente, eles pensam: se ele não consegue libertar a gente, como é que vai? Se ele não consegue nem se libertar, foi preso e não reagiu, como é que ele vai libertar o nosso povo? Isso não é o nosso libertador, não. Vamos matar. E Pedro diz: eu sei que vocês fizeram por ignorância, versículo 17. Mas tudo que eu falei ali em cima, vocês mataram, podiam livrar, não livraram, trocaram por bandido, vocês fizeram por ignorância, eu sei, e também os seus líderes. Só para vocês saberem, Pedro diz para ele, isso já está profetizado. Já havia uma profecia que ele haveria de sofrer. O problema é que vocês se candidataram para ser os agentes desse sofrimento. Vocês decidiram de per si a serem as pessoas que iriam provocar esse sofrimento nele. A parte mais triste da profecia. Vocês se candidataram. Mas Deus resolveu entrar na história da vida de vocês, Pedro diz, como uma oportunidade de serem libertos dessa condenação. Aí no versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Enquanto tiver pecado não perdoado na nossa vida, a nossa vida vai ser infeliz e afastada de Deus. Não porque Deus não gosta da gente. O que diz Isaías no capítulo 59, nos primeiros versículos: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, surdo, para que não possa ouvir. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de maneira que não vos ouça. Então quem faz isso é o pecado. Então enquanto houver pecado, vai haver distanciamento, vai haver infelicidade. E Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados o vosso pecado. Arrependimento é um sentimento tão dolorido por algo que nós fizemos, que só melhora quando a gente toma a decisão real de nunca mais fazer aquilo. E aquele desejo de nunca ter feito, ou de tê-lo feito. Então, arrependimento é isso. Não é dizer: estou arrependido. Não. Arrependimento é uma dor que você fala: por que eu fiz isso? Eu não devia ter nunca feito isso. E eu vou colocar no meu coração e vou lutar com todas as minhas forças para nunca mais fazer. Isso é arrependimento. Pedir perdão não resolve o problema de ninguém, não. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Conversão é mudar de mente, é mudar de rumo, é mudar de direção, é mudar de propósito. Estava caminhando para um lado, vai para outro, faz uma conversão. Então, arrependimento e conversão não somente produz perdão de pecado, porque às vezes a gente pensa que: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Eu nem sei se eu pequei, mas vamos supor que eu tivesse pecado. Perdoe. Não. Nós somos perdoados quando confessamos, quando reconhecemos, quando nos arrependemos, quando mudamos a nossa forma de viver. Então, o arrependimento e a confissão, ou o arrependimento e a conversão, não somente traz perdão, como traz um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Esse é o que Pedro estava oferecendo, ou o que Deus estava oferecendo através de Pedro. Deus estava dando a receita da oportunidade, ou a receita para se livrar do pecado, e a oportunidade
para que aquelas pessoas que mataram seu filho pudessem ser perdoados e se livrassem daquela culpa. Olha, pessoas que mataram o Filho de Deus. Pensa você diante da pessoa que matou seu filho. Primeiro torturou, depois teve a chance de livrá-lo e não livrou. Depois de tortura é morto. E você vai lá oferecer oportunidade para tirar essa culpa, tirar esse mal-estar, tirar esse desgosto. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Deus está fazendo com eles, dando oportunidade para que os piores, aqueles que mataram seu filho, pudessem ter refrigério através de Cristo. Você pode imaginar um Deus assim? A nossa mente não consegue absorver. Ele entra na nossa vida, expõe nossa fraqueza, confronta o nosso pecado, só para que sintamos necessidade de nos arrependermos, de nos convertermos, para aí sermos perdoados e nos livrar da condenação do pecado, que é contra ele mesmo, como todo pecado é. Irmãos, nós precisamos aprender mais sobre a pessoa e sobre o caráter de Deus. Ele nos surpreende sempre. Ele cria eventos para nos atingir e para nos alertar. Ele usa a forma que mais funciona para assinalar a nossa necessidade de mudança. Às vezes funciona de modo particular, discreto. Às vezes precisa haver uma exposição pública do nosso pecado para que a gente sinta a necessidade, se sinta confrontado e queira mudar de vida e queira se arrepender. E com a oportunidade, com a confrontação, com a exposição, vem a oportunidade e o convite para o arrependimento e para a conversão. Então não fica bravo com Deus, não. Se a sua vida foi exposta alguma vez, ou está sendo exposta agora, Ele está fazendo isso para que haja mudança. Porque ele já tentou de outras formas e não deu certo. Tentou mandando alguém conversar, tentou mandando mensagem aqui do púlpito, tentou através de um cântico, tentou através de um amigo. Ele falou, não tem jeito, eu tenho que expor, como ele fez com aquelas pessoas. Ele expôs o que eles tinham feito com Jesus Cristo, mas depois ofereceu tempo de refrigério. Se Deus faz isso, é porque não tem outra alternativa, porque Ele nos ama. Hoje Ele está mostrando que qualquer outra coisa que Ele faça na nossa vida, seja nos confrontar, nos exortar, seja nos acuar, tudo isso tem que ser visto pela ótica do amor. Porque uma pessoa que entrega o seu filho para morrer, para salvar as pessoas que se voltaram contra ele, é um Deus que é totalmente amor. E Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós estamos celebrando nessa noite, essa ceia, é a prova cabal, inequívoca, de que Deus nos ama. Qualquer outra atitude de Deus, por mais estranha que possa parecer, tenha certeza, é produto do amor de Deus, porque Ele enviou o seu Filho. E esta ceia é uma intervenção de Deus na nossa história. É a sua oportunidade de mudar de estado, de perdido para salvo, da vida dominada pelo pecado para liberto do pecado, liberto do prazer do pecado, para a busca de santidade. Eu não sei quantas daquelas pessoas que Pedro confrontou, ou que Deus confrontou através de Pedro, quantas delas caíram de joelhos arrependidas e obtiveram naquele dia o perdão para os seus pecados e o refrigério para as suas almas. A Bíblia não diz quantos tomaram essa decisão, mas a oportunidade foi dada para todos. E a mesma oportunidade está sendo dada hoje. Deus está intervindo na sua vida
E talvez expondo alguma coisa que você não gostaria, o seu coração deve estar entristecido pelas coisas que ele te fez lembrar. Mas é só para você sentir necessidade de arrependimento e buscar o perdão do pecado através da confissão, da conversão, da mudança de rota e desfrutar do refrigério.